A paz do Senhor, meus queridos irmãos, Deus te abençoe em nome de Jesus, que esse dia seja um dia de vitória para a sua alma. Hoje, dia 2 de abril, comemora-se a Sexta-feira da Paixão. Muitas pessoas estão comemorando a Páscoa e principalmente esse dia com um sentimento de tristeza, um sentimento de dor, porque está trazendo à memória o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, a morte de Cristo ou a paixão de Cristo, Ali, quando há mais de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo veio e morreu por nós ali na cruz do Calvário. Para muitas pessoas hoje é dia de ficar em casa, é dia de comer peixe, É dia de não fazer nada, nenhum tipo de esforço, porque hoje é um dia santo. Mas eu quero dizer para você que para mim, para nós que conhecemos a palavra de Deus e os grandes propósitos de Deus para a nossa vida, esse dia de hoje é um dia de muita alegria. É um dia de grande regozijo para a minha alma e para a alma daqueles que já tiveram um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. É um dia que nós devemos comemorar com muita alegria, não comendo peixe, nem chocolate, nem ovo de coelho, porque coelho não tem nada a ver com a Páscoa, mas comemorando com aquilo que nós acharmos melhor para nós, uma comida boa, oração, palavra de Deus, adoração, cânticos de louvores, porque esse dia é considerado por nós o mais extraordinário evento que já aconteceu na Terra, que foi a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. A Páscoa significa passagem ou passar por cima. A Páscoa era uma das festas que Deus instituiu para o povo de Israel e que a sua primeira comemoração foi feita ali na terra do Egito, quando Deus falou para Moisés que ele ia passar a noite pela terra do Egito e ia matar todos os primogênitos que houvesse no Egito. Por uma razão, porque Faraó endureceu seu coração e não deixou o povo sair para adorar a Deus, para ir para a terra de Canaã, ao local, a terra que Deus havia preparado para os filhos de Israel. Faraó endureceu seu coração e Deus disse a Moisés que preparasse a Páscoa. A Páscoa que Deus mandou Moisés preparar era carne de cordeiro novo, cordeiro de 1 ano, assada com ervas amargas e com pão sem fermento ou pão asmo. E o sangue do cordeiro era para ser aspergido ou passado nos umbrais da porta, porque Deus disse que ia passar à meia-noite. E a casa que não tivesse a marca do sangue, com certeza o primogênito daquela casa seria morto, seria destruído. Isso, queridos, é uma tipificação da morte vicária do nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Porque o sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz do Calvário é que nos livrou da morte e da condenação eterna. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos lava no seu sangue precioso, limpa todos os nossos pecados, nos purifica de todo o nosso pecado e faz de cada um de nós uma nova criatura para a glória do seu nome. E aí nós passamos a ser filhos de Deus, protegido por Deus, guardado por Deus e beneficiado pelas bênçãos que Deus preparou para nós desde o início dos tempos.
E a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Queridos, para nós, esse dia é o mais extraordinário evento que já aconteceu. A morte do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, é o evento mais notável de toda a história. A sua singularidade foi demonstrada de várias formas. Séculos antes que ocorresse, foi anunciada como uma plenitude incrível de detalhes por aqueles homens a quem Deus levantou no meio de Israel para direcionar os seus pensamentos e expectativa de uma mais ampla e mais gloriosa revelação de si mesmo. Os profetas de Jeová descreveram o Messias prometido, não apenas como uma pessoa de alta dignidade, que realizaria milagres maravilhosos e bendito, mas também como alguém que seria desprezado e o mais rejeitado entre os homens, segundo escreveu o profeta Isaías no capítulo 53 e o versículo 3, e cujas obras seriam encerradas por uma morte de vergonha e violência. Além disso, meus queridos irmãos, eles afirmaram que ele deveria morrer, não apenas sob pena de execução humana, mas que o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Isaías 53 e 10. Sim, que Jeová bradaria: ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor. Está escrito em Zacarias, capítulo 13 e o versículo 7. Meus queridos irmãos, e os fenômenos sobrenaturais que assistiram à morte do nosso Senhor Jesus Cristo a distingue claramente de todas as outras mortes. O escurecimento do sol ao meio-dia, sem qualquer causa natural. O terremoto que fendeu em pedaços as rochas e abriu as sepulturas. E o rasgado véu do templo de alto a baixo proclamou que aquele que estava pendurado na cruz não era um sofredor comum. Assim também, o que se seguiu à morte de Cristo é igualmente notável. 3 dias depois de seu corpo ter sido colocado no túmulo de José e o sepulcro ser seguramente selado, ele, pelo seu próprio poder, está escrito em João 2,19 e 10 e 18, arrebentou os grilhões da morte e subiu em triunfo da sepultura. Ele é agora vivo para sempre, tendo as chaves da morte e do inferno em suas mãos. 40 dias depois de ter aparecido, uma outra vez foi tangível diante de seus amigos. Ele subiu ao céu do meio de seus discípulos. 10 dias depois, ele derramou o Espírito Santo, por quem eles foram capacitados para anunciar aos homens de todas as nações, em seus respectivos idiomas, as maravilhas de sua morte e de sua ressurreição. Como alguém já disse, o efeito não foi menos surpreendente do que os meios empregados para realizá-lo. A atenção dos judeus e gentios estava entusiasmada, multidões foram persuadidas a reconhecê-lo como Filho de Deus e o Messias. E uma igreja foi formada, a qual, não obstante a oposição poderosa e cruel, perseguição subsiste até o momento presente. A morte do Senhor Jesus Cristo foi o grande tema sobre o qual os apóstolos foram ordenados a pregar. Embora se soubesse de antemão que seria ofensivo a todas as classes de homens, e eles realmente fizeram deste o tema escolhido dos seus discursos. Porque disse Paulo: nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. No Novo Testamento, a sua morte é representada como um evento da maior importância, como um fato sobre o qual repousa o cristianismo como único motivo de esperança para os culpados, como a única fonte de paz e consolo, como de todos os motivos
o mais poderoso para nos exercitar a mortificar o pecado e nos dedicarmos ao serviço do nosso Deus. Meus queridos irmãos, a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo não foi apenas o tema central da pregação apostólica e o principal assunto dos seus escritos, mas isso é lembrado e celebrado no céu. O tema das canções dos remidos na glória é a pessoa e o sangue do nosso Salvador. Está escrito em Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, onde nós vemos o céu glorificando o nome do Senhor, dizendo: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força, e honra e glória e ações de graças. Glória ao nome de Jesus. A expiação feita pelo Filho de Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é o princípio da esperança do pecador resgatado e será o tema de sua exultação, quando ele lança a sua coroa diante do trono, cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Agora, é evidente, a partir de todos esses fatos, que há algo peculiar na morte de Cristo. Algo que é inequivocamente o separa de todas as outras mortes e, portanto, a torna digna de nossa mais diligente, piedosa e reverente atenção e estudo. Convém-nos, por tudo o que é grave, solene e salutar, ter justas e corretas concepções disso, pelo que se entende não só que devemos saber quando isso aconteceu e em que circunstância isso ocorreu, mas que devemos nos esforçar mais intensamente para descobrir qual era o projeto do Salvador em submeter-se a morrer na cruz e porque foi que Jeová o feriu e exatamente o que foi realizado por meio disso. Meus amados irmãos, mas nós sabemos que à medida que tentamos nos aproximar de um assunto tão importante, tão maravilhoso, mas tão indizivelmente solene, lembra-nos de que isso pede um coração cheio de temor, bem como um senso de nossa absoluta indignidade. Tocar a própria orla das coisas santas de Deus deve inspirar temor reverente, mas para obter os mais íntimos segredos de sua aliança e contemplar os eternos conselhos da Santíssima Trindade, esforçar-nos para adentrar ao significado daquela transação única no Calvário, que foi velado com a escuridão e exige um grau especial de graça, temor e humildade, de ensino celestial e humilde ousadia de fé. Quando nos lembramos de que a expiação é o assunto mais importante que pode envolver as mentes de homens ou anjos, que não somente garante a felicidade eterna de todos os eleitos de Deus, mas também dá ao universo a visão mais completa das perfeições do Criador. Que nisso estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, enquanto que por meio disso são reveladas as riquezas insondáveis de Cristo, que através dela a própria igreja, que foi comprada, está sendo feita a conhecer aos principados e potestades nos lugares celestiais, a multiforme sabedoria de Deus. Então que supremo dever de ser este para compreendê-lo corretamente. Mas como é que o homem caído aprende essas verdades das quais o seu coração depravado é tão oposto? Toda a força do intelecto é menos do que nada quando ele tenta, em sua própria força, compreender as coisas profundas de Deus. Uma vez que um homem não pode receber nada se não lhe for dado do céu, muito mais é necessário uma iluminação especial por meio do Espírito Santo, se ele deve adentrar completamente nestes mais elevados mistérios. Grande é o mistério da piedade, o apóstolo Paulo falou na primeira carta a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 16.
Incrível além de toda a concepção finita é aquela transação que se consumou no Gólgota. Ali nós contemplamos o príncipe da vida morrendo. Ali nós vemos o Senhor da glória transformado em um espetáculo de vergonha inefável. Ali nós vemos o Santo de Deus feito pecado por seu povo. Ali testemunhamos o autor de toda a bênção, feito uma maldição por vermes da terra. Este é o mistério dos mistérios, que aquele que não é outro senão Emanuel pudesse descer tão baixo ao ponto de unir a infinita majestade da divindade com o mais baixo nível de humilhação que era possível descer. Ele não poderia ter ido mais baixo e ser Deus. Bem disse o puritano Sibbes, Deus, para demonstrar o seu amor para conosco, mostrou a si mesmo nisto, que ele poderia ser Deus e ir tão baixo ao ponto de morrer. Paulo, o apóstolo São Paulo, ele escrevendo na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, o versículo 9 a 11, se não me falha a memória, versículo 9 a 11, ele disse, no versículo 7, vamos ler aqui, eu vou ler aqui para você aqui, no versículo 6, que diz, de sorte, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Veja, meus queridos irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ele foi obediente a Deus. Mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, que achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus Cristo viu a nossa vida aqui na terra. Ele sabia que nós iríamos estar aqui na terra nesses dias. Ele sabia que nós precisaríamos de uma salvação. Precisaríamos de alguém que pagasse a nossa dívida, a dívida que nós tínhamos com Deus. E nós sabemos, meus amados irmãos, que a dívida que nós tínhamos com Deus, nenhum homem da terra poderia pagá-la, porque ela era cara demais. Mas somente Jesus, com o seu sangue puro, que foi derramado ali na cruz do Calvário, pôde pagar a nossa dívida com o seu sangue. Ele pagou a nossa dívida, passando por um grande sofrimento. Nós vemos que a Bíblia Sagrada descreve os sofrimentos que o Senhor Jesus Cristo passou por cada um de nós. A Bíblia diz que ele foi açoitado, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi desprezado, para nos dar a redenção da nossa alma. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele não abriu a sua boca para reclamar. O profeta Isaías, escrevendo no capítulo 53 do seu próprio livro, ele disse: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Queridos, aqui nós vemos um relato do profeta Isaías, relatando sobre o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. E esse sofrimento que ele passou não foi simplesmente por querer passar, mas ele passou por todos esse sofrimento porque ele olhou para mim e para você nessa geração. Veja que o profeta diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Nós o reputamos por ferido, aflito, ferido de Deus e oprimido. Veja, meus amados, a palavra de Deus diz aqui, o profeta disse que Jesus, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. O profeta Isaías aqui, fazendo uma referência ao ministério de Jesus na cura dos enfermos, nós podemos ver isso em Mateus capítulo 8, versículo 17. Tanto a cura física como a cura espiritual. O Messias sofreria o castigo que nos era devido para nos livrar das nossas enfermidades e doenças, e não somente de nossos pecados. E portanto, bíblico orarmos pela cura. Sim, pela cura, nós oramos pela cura. Mas sabendo que o Senhor Jesus Cristo, ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas doenças. Ele levou sobre si as nossas aflições. Tudo que era para nós, ele levou sobre ele. E uma das coisas que me chama muito a atenção é aqui no versículo 5 que ele disse: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada diz que Jesus ele foi açoitado 3 vezes. Ele levou 40 chibatadas menos uma. Ou seja, 39 açoites durante 3 vezes. A primeira vez Jesus foi açoitado quando foi levado ao Sinédrio. Foi açoitado quando Pilatos mandou açoitá-lo e quando mandou para Herodes. Depois Pilatos mandou açoitar Jesus e entregou para a multidão crucificá-lo. Mas o profeta aqui disse que ele foi ferido pelas nossas transgressões. A palavra transgressão significa quebra da lei ou quebra dos mandamentos de Deus. Nós éramos pecadores, estávamos vendidos à condenação, estávamos perdidos, sempre desobedecendo a Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele pagou um alto preço para trazer o perdão para a nossa alma. Ele foi ferido, queridos irmãos, na alma. Jesus foi ferido na alma, Jesus foi ferido no corpo e Jesus foi ferido no espírito. Eles metralharam o psicológico de Jesus Cristo. Jesus sofreu psicologicamente. Jesus sofreu espiritualmente porque ele estava carregando todos os nossos pecados. E ele sofreu fisicamente porque ele foi chicoteado. Na ponta daquelas correias de couro, existia pedaços de ferro e pedaços de ossos secos de carneiro. E quando aqueles homens batiam com tanta força aquele chicote no corpo de Jesus, aquele chicote, aqueles pedaços de ferro e de osso, agarrava na carne do Senhor Jesus, e quando eles puxavam, eles traziam um pedaço de carne, pedaço de couro, da pele de Jesus, eles arrancavam. E Jesus ficou totalmente perfurado, tanto pela frente como por trás. Antes de ser açoitado, antes de ser açoitado com o chicote, Jesus foi açoitado com vara. Eles começaram a bater em Jesus da planta do pé até o alto da cabeça. Jesus foi ferido pelas nossas transgressões e diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ou seja, o corpo de Jesus
de tanto açoite, ele ficou como um pedaço de carne quando alguém perfura aquela carne bem perfurada para ela ficar molinha. O corpo de Jesus foi perfurado, e aqui Isaías usa a palavra moído para descrever como estava o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele disse que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Iniquidades são pecados conscientes. É aquele pecado que eu e você cometemos sabendo que estamos cometendo um erro. Isso é iniquidade. Quando o homem pratica o adultério, quando ele se prostitui, quando ele mata, quando ele pratica a violência, quando ele suborna, quando ele promove a corrupção, ele sabe que está praticando o erro, mas ele faz tudo isso. Isso é iniquidade, foi um pecado que Adão cometeu, um pecado consciente. Ele sabia que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele seria lançado fora do jardim, ele morreria espiritualmente. Por quê? Porque ele cometeria um lapso diante da presença do Senhor, ele pecaria, ele errava o alvo e sairia da presença de Deus. Queridos, mas Jesus foi moído pelas nossas iniquidades, e a Bíblia diz que o castigo que era para nós, ou seja, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, todo aquele castigo que Jesus sofreu, aquele castigo trouxe para nós a paz, porque aquele castigo era para mim e era para você. Mas Jesus, ele tomou sobre si todo o castigo que era para nós, Jesus tomou sobre ele. Hoje é sexta-feira da paixão, mas eu quero te convidar para você comemorar esse dia da melhor forma possível. Se alegre, ria, dê glória ao nome de Jesus. Se puder chorar de alegria, chore de alegria. Porque se não fosse a paixão de Cristo, se não fosse a morte vicária do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui. Todos nós estaríamos no inferno hoje, pagando um alto preço, sofrendo eternamente, porque a Bíblia diz que no inferno, lá no inferno é tormentos, dores eternas, dores que nunca passam. Lá o inferno sempre promove o tormento, a dor, a angústia que nunca vai passar. E se não fosse a morte de Jesus Cristo, nem eu e nem você estaríamos aqui hoje nessa terra, comendo, bebendo, se alegrando, fazendo aquilo que nós mais gostamos de fazer. Se não fosse o sacrifício de Cristo, nós não estaríamos aqui. Então eu convido a você para nesse dia de hoje, você se alegrar na presença de Deus. Coma, beba, tome o refrigerante, tome o suco, não beba bebida alcoólica, porque se você beber bebidas alcoólicas, você está cometendo um pecado de iniquidade, porque a iniquidade é o pecado consciente. Você está errando, sabendo que está errando, porque o álcool denigre o corpo do homem, tira a sua saúde, maltrata o seu corpo e ainda rouba todo o seu suor, o seu dinheiro que foi ganho com tanto sacrifício. Mas comemore o dia com alegria, com felicidade, adorando o Senhor Jesus Cristo e acreditando que Ele não está morto, pois a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou para a glória do Deus que criou os céus e a terra. Deus te abençoe, meu amigo, nesse dia de hoje, que você seja muito feliz juntamente com a tua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo sacrifício vicário do nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Muito obrigado pelo sangue de Jesus, que foi derramado ali na cruz para nos redimir e nos purificar de todo pecado. Que todos os nossos ouvintes entendam, meu Senhor, esse mistério. Que todos eles entendam que esse dia tem que ser comemorado com muita alegria. Porque foi nesse dia que o Senhor Jesus Cristo gritou lá na cruz do Calvário: Tetelestai, está tudo consumado. Glória ao nome de Jesus. Pai, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus, hoje e para todo sempre.
Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu like e compartilhar nossas mensagens, nossos vídeos, para que outras pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Amém.